eu era pobre de marré, como a gente fala aqui. Nós somos muito irmãos. Então, só para você ter uma noção, a comida era tão pouca que a minha mãe não deixava a gente mesmo servir. Ela pegava prato por prato e colocava para cada um de nós. Porque ela falava assim que se ela deixasse a gente servir, corria o risco do primeiro colocar muito e o último não ter o que comer. E era assim também. Ela colocava aquele pouquinho no prato e aí você comia e pronto. Se ficasse com a barriga cheia, bem, se não ficasse, amém. Não tinha comida para repetir. Então, assim, a nossa situação era bem crítica. Café da manhã, lanche, como as crianças têm hoje, a gente nem sonhava. Não é porque meus pais eram preguiçosos, sabe? É porque, assim, a vida foi difícil mesmo com a gente. Morava um casal de idoso e assim, o quintal dele, gente, era repleto de frutas e tinha muita fartura. Tinha pé de banana, tinha pé de mexerica, pé de manga, pé de mamão, tinha muita coisa, sabe? Sempre tinha alguma coisa. Só que eles eram, muitas das vezes, batia até mulher grávida lá pedindo. Eles não davam de jeito nenhum. Tinha vezes assim na hora do lanche que ou eu ou algum irmão falava, mãe, tô com fome. Ela ia lá e pedia, fulana, me dá umas 2 bananas dessa, né? Me dá um mamão. Não dava de jeito nenhum. E a minha mãe, ela falava assim pra gente, olha, se vocês foi lá e pediu e eles não deu, não tem isso de entrar e pegar, não. Não é não. Se vocês entrar lá sem permissão e pegar, isso aí já é roubo. Porque a minha mãe sempre foi muito certinha, sabe? Se a gente obedecia a nossa mãe, claro que não. Lá não tinha muro, era só cerca de arame. Então, toda oportunidade que a gente tinha, a gente passava embaixo da cerca e ia catar fruta. E quando aqueles dois via, xingava e falava. De vez em quando eles reclamavam para os filhos dele. Os filhos dele vinham na nossa casa, reclamavam com os nossos pais. Meu pai e minha mãe batia na gente, mas a gente nunca parava. Até porque da manhã, porque não tinha tomado café da manhã. 3 horas da tarde, a barriga estava doendo de fome. É claro que a gente ia entrar lá e ia pegar mesmo. Assim, mais nova que eu, mas não a mais nova dos irmãos tudo. Pra gente ir lá, poder subir no pé de manga e pegar manga. Vamos embora, lógico que a gente ia. Passamos embaixo da cerca, fomos bem caladinhos e subimos no pé de manga. Só que quando a gente estava lá, em vez da gente ficar quietinha, a gente começava a rir, a falar as coisas, criança, né, gente? E aí, nisso, o velhinho saiu. No que ele saiu, ele começou a gritar, começou a xingar, então a gente desceu correndo para poder ir embora antes dos nossos pais ver, né? Porque se meu pai e minha mãe visse, a coça comia feia. Só que antes da gente chegar na cerca, o velho pegou uma pedra e tacou em nossa direção. E aquela pedra... E na hora a gente achou assim que não tivesse dado nada, porque ela continuou rindo e correndo. Mas eu acho que é porque o corpo... Ela tava... Porque nem carro a gente tinha naquela época, e aí conseguiram levar a minha irmã para o hospital. E nisso eu e os meus irmãos, a gente foi pra cerca xingar aqueles dois. E os dois eram tão ruins, gente. Eles não eram caduco, não. Era ruim mesmo. Sabe o que eles falavam? Tô nem aí. Tomara que morra mesmo. Tomara que vocês sumam um por um, suas capetadas, porque aí dá paz. Torcendo pelo mal da minha irmã. Uma criança de, sei lá, na época eu deveria ter uns 10 anos, então ela deveria ter uns 8 anos. Vocês têm noção de uma coisa dessa? E aí eles foram pro hospital. Quando a minha mãe chegou em casa, ela veio apertar a gente o que tinha acontecido. E a gente, com medo de contar para ela que estava catando fruta lá, a gente falou assim que estava brincando de tacar a pedra um no outro e acabou acertando na cabeça dela. Olha só a ideia. Mas a minha mãe sabia que era mentira. Mas, gente, a minha mãe, não é porque é minha mãe não, mas eu falo assim, se a minha mãe não foi pro céu, ninguém mais vai. A minha mãe não foi lá falar um A com aquele velhinho. O meu pai não. Meu pai foi, brigou, mandou chamar os filhos dele, deu queixa na delegacia, sabe? Agora, a minha mãe, a única preocupação dela era realmente com a minha irmã. Dias que há 55 anos eu não sou rica, mas tenho uma vida confortável, sabe?